Aleluia. Todo mundo achou? Números 14? Não vamos ler ainda não. Olha aqui para mim. No dia que você nasceu de novo, que você recebeu uma nova natureza, e nós vamos falar um pouco sobre a nova natureza, você se tornou um solo possível de ser semeado. O que significa isso? Olha para mim, levanta sua cabeça, faz mais nada agora, presta atenção em mim. Vou repetir. No dia que você nasceu de novo, você se tornou alguém ou um solo possível de ser semeado. O que isso significa? Significa que existe em você um potencial de multiplicação. Você é alguém que pode multiplicar para o reino de Deus. Vou repetir. Você é alguém que pode multiplicar para o reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso por um propósito. Porque nada se torna grande sem primeiro ter sido pequeno. Nada. Vamos pegar o exemplo do grão de mostarda, que Jesus diz que pode se tornar uma grande fé. O grão de mostarda, menor de todas as sementes, pode vir a se desenvolver a ponto de tornar-se uma grande árvore. E a Bíblia diz tão grande que as aves dos céus podem vir pousar sobre ela e os animais da terra descansar debaixo dela. Então você precisa entender que a natureza que você recebeu é uma natureza que multiplica o que Deus coloca aí dentro. Às vezes, querido, Deus vai começar um trabalho através de você com uma pessoa. Às vezes, Deus vai começar um trabalho com você, com alguém dentro da sua casa. Nunca subestime ou desvalorize aquela uma pessoa que Deus coloca no seu caminho, porque é através dessa uma pessoa que a multiplicação vai acontecer. Não duvide que você é um solo possível de multiplicação. Você é. Por que você é? Porque você recebeu uma nova natureza. Você só pode multiplicar segundo Deus se você tiver recebido uma nova natureza. Amém? Amém ou não? Vamos ler o texto? Tá, eu espero. Número 14. Eu lembro, querido, quando as coisas de Deus começaram a fazer sentido para mim, a clarear para mim. Éramos apenas eu e o Pedro. E palavras após palavras foram formando alguma coisa dentro de nós, uma imagem dentro de nós. Deus foi semeando, lançando sementes, e com o tempo nós começamos a visualizar possibilidades. Você está aqui hoje, e muitos outros virão para a glória de Deus. Mas o que é isso? É fruto de uma semente plantada lá atrás. É muito fácil, querido, você daqui a alguns anos, por exemplo, só vou dar um exemplo, não significa que isso vai acontecer. Vamos dizer que daqui a alguns 3 anos, 4 anos, 5 anos, Deus sabe, nós vamos estar com 5.000 pessoas aqui. Eu não botei fé no você não, irmão. Vamos dizer que nós vamos estar com 5.000 pessoas aqui. Vamos dizer que quando nós estivermos com 5.000 pessoas, Deus me leva embora daqui. E você já pega um ministério com 5.000 pessoas. Querido, você vai pegar um ministério com 5.000 pessoas, ok, legal. Fundamentado, porque nenhum ministério chega a 5.000 pessoas sem fundamento. Nenhuma igreja consegue um ajuntamento com esse número se não existir pelo menos um fundamento.
Alguém precisa ter lançado alguma coisa, alguém precisa ter construído alguma coisa. Mas vamos supor que você toma meu lugar. Você vai pegar um lugar já consolidado, fundamentado. Você não vai ter gerado algo. Não foi você que gerou algo naquele lugar. Muito fácil você já pegar algo pronto. Mas eu vou te dar uma palavra, irmão. Olha para mim. Vou te dar uma palavra. Deus colocou você aqui para você não pegar algo pronto. Ele colocou você aqui para preparar você com a palavra dele, para que você possa preparar algo para ele nessa terra. Se Deus quisesse você num lugar pronto, Ele teria te trazido para cá, irmão. Você está aqui aprendendo com a gente, amém? Amém? Pronto, posso ler? Números 14, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20 e lá vai porrada. Então você presta atenção. Vou fazer uma leitura mais rápida, tá? Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizestes dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com o juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Agora verso 24, que a palavra está aqui. Mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Amém? Só até aqui. Agora você pode olhar para mim.
Repita assim comigo: o poder, mais forte, diga: o poder de um espírito diferente. Esse é o tema dessa palavra. Amém? Você precisa entender, querido, que Deus, Ele faz distinção do que é carne e do que é espírito. Deus sabe separar cada coisa. E por saber fazer distinção do que é carne e do que é espírito, Deus rejeita uma coisa e recebe a outra. Tudo que é carne, Deus rejeita. A Bíblia nos dá vários exemplos de Deus rejeitando obras da carne. Vou citar alguns exemplos aqui para você, de pessoas que representam carne, de pessoas que representam espírito, e você vai ver que para essas pessoas na qual a Bíblia traz como símbolo de carne, Deus as rejeitou, e aquelas pessoas nas quais é uma referência de espírito, Deus as recebeu. Vamos pegar aqui um dos filhos de Abraão, Ismael. Ismael na Bíblia tipifica a carne, e a Bíblia diz que Deus não recebeu Ismael, Deus rejeitou Ismael. Quando Deus, certo momento, se vira para Abraão, diz assim para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Abraão não tinha só um filho. Abraão estava mandando Deus pegar Isaac e sacrificar Isaac, mas Isaac não era o único filho de Abraão. Ismael também era filho de Abraão, mas Deus não reconheceu o filho Ismael como filho de Abraão. Aquilo que nasceu da carne de Abraão, Deus não reconheceu. Deus reconheceu Isaac como sendo filho da promessa. Então veja, o que nasceu da carne, Deus rejeitou, mas o que nasceu do Espírito tinha promessa. Esse é um exemplo. Vou te dar um outro exemplo, Jacó e Esaú. A Bíblia chega a chamar Esaú de profano. A Bíblia chega a dizer que Esaú buscou a Deus com lágrimas, mas não encontrou Deus. Não encontrou favor do Senhor. Esaú é um exemplo de carne, foi rejeitado. Jacó, mesmo sendo falho, foi alguém que foi recebido pelo Senhor, amém? Paulo, por exemplo, nos dá aqui, quando ele escreve em uma de suas cartas, ele fala das obras da carne, do fruto do Espírito. Hebreus diz que a palavra faz separação de alma e espírito. Então você vê que tudo aquilo que está ligado à carne, tudo aquilo que é obra da carne, Deus rejeita. Deus só recebe aquilo que nasce do seu interior. Deus só recebe aquilo que vem da sua nova natureza. Amém, querido? Então você precisa perceber que Deus está fazendo distinção das coisas na sua vida. E por que Deus faz distinção? Porque Ele só vai receber de você o que veio dEle. Ele não vai receber de você nada do que a sua carne produza. Só da semente que Ele coloca no seu interior e que nasce. Amém? Tudo que nasce da carne, meu querido, você tem que entender, Deus vai rejeitar. Sonhos da carne, Deus vai rejeitar. Relacionamentos da carne, Deus vai rejeitar. Não, pastor, Deus não vai rejeitar meu relacionamento. Vai, eu te provo dentro da palavra. A Bíblia diz para o crente: não se envolver em relacionamento com ímpios. Não acha que Deus vai aceitar, porque Deus não vai. Deus já rejeitou isso aí. Ah, pastor, mas Deus me deu uma palavra e ele vai ser salvo por meu intermédio. Veremos. O fruto dessa palavra vai ter que se manifestar, irmão. Porque se não se manifestar, é carne. E Deus já rejeitou. Eu não vou julgar o que você diz que Deus falou para você. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você diz que Deus falou, tem que ter fruto. Porque se não tiver fruto, não foi Deus que falou. É carne. Mas tudo que nasce de uma palavra, Deus está recebendo de você. Amém? E agora, por que nós precisamos entender isso? Porque, querido, a vida da carne, ela sempre foi rejeitada por Deus. A Bíblia diz que na carne não habita bem algum.
Então já existe uma sentença. Não adianta você querer tentar dar um jeitinho para Deus aceitar as coisas que você quer. Ou você recebe uma palavra de Deus e frutifica nisso, ou não tem negócio com Deus, meu filho. Deus não vai se dobrar ao que você quer. É você que vai ter que receber a palavra dele e multiplicar o que ele está colocando dentro de você. Então, querido, na carne não habita bem algum, ela é inapta, ela é incapaz, ela é insuficiente de te levar a viver em Deus e a cumprir um propósito para Deus. Paulo disse assim: a Deus a quem sirvo no meu espírito. Você só vai conseguir, querido, andar com Deus e cumprir o propósito dele se for no espírito. Na carne, ai amado, olha para mim, na carne, desculpa, na carne a igreja vai ser um fardo para você. Na carne a igreja vai ser um peso para você. Sabe por quê? Porque a carne não consegue carregar o peso de glória. Só glória quem consegue carregar é o Espírito, querido. Então, se você não estiver caminhando no Espírito dentro da igreja, a carne vai ser um peso. Vai ser um custo você vir para cá, vai ser um custo você chegar no horário, vai ser um custo você adorar o Senhor, vai ser um custo você querer ter comunhão com seus irmãos, tudo vai ser um custo. Por quê? Porque o que vem do Espírito é pesado para a carne carregar. E nós precisamos saber diferenciar o que é carne do que é espírito. Olha, se existe uma falha da igreja atual é essa. Eu amo a frase, acho que foi o Weber que disse, ou o Luiz Hermínio, eu ouço tantos dois que às vezes até confundo. Vou reproduzir, que eu já disse isso. Nós recebemos a Jesus, mas queremos viver em Moisés. É tipo assim, nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos espirituais, mas queremos andar na carne. Não tem jeito, não tem como. E uma das falhas da igreja é não entender os dois tipos de vida: a vida da carne e a vida do espírito. Essa é uma das falhas da igreja atual. Eles não sabem diferenciar. Você sabe diferenciar que o que você está fazendo nessa terra, você sabe pega qualquer área da sua vida, querido, trabalho, emocional, família, qualquer coisa, pega alguma coisa aí, como exemplo, e você sabe diferenciar e dizer, isso aqui é da carne, isso aqui é do espírito? Você consegue diferenciar? A maioria de nós não consegue, sabe por quê? Porque a gente não se atenta para as coisas do espírito. A gente está tão adaptado a viver nas coisas da carne, que a gente acha que as coisas da carne são coisas certas, é o certo a ser feito, é o melhor a ser feito. Querido, a carne pode até mostrar para você que certas coisas são boas, são corretas, mas eu vou te dar uma palavra, elas são reprovadas diante de Deus. A Bíblia diz que até as nossas boas obras são como trapos de imundície diante do Senhor. Nada do que a sua carne possa produzir de bom, querido, é aceitável para Deus. Amém? É duro ouvir isso, não é, irmão? Porque isso às vezes te confronta, porque isso às vezes vai tirar você de um lugar, ou de um estilo de vida que você está programando para si, mas esse estilo de vida está roubando o que Deus quer para você. Então um ponto a ser corrigido na igreja hoje, é que nós precisamos aprender a diferenciar espírito e carne. O que nasce de um lugar e o que nasce do outro lugar. O que nasce de uma palavra ou o que nasce da nossa própria vontade. Irmão, não dê para a sua vontade o nome de Deus. Muitas vezes você vai sentir uma vontade, ela é do Senhor, é verdade. Eu entendo isso. Muitas vezes ela é do Senhor. Mas tenha cuidado, para muitas vezes você não pegar a sua vontade e falar que é Deus nela. Porque muitas vezes é a sua carne e não é Deus. Muitas vezes é o que você quer e não é a palavra de Deus movendo você a fazer algo.
Você vai falar assim para mim, pastor, quando algo nasce da minha carne? Aí nós vamos ter que voltar para a palavra, porque a palavra nos ensina quando algo nasce da sua carne. Vou te dar um exemplo. Deus, Ele gera, diga assim comigo, Deus gera pelo Espírito. Amém? Como que Ele gera? Diga, pela palavra. É assim que Deus gera. Quando que algo nasce na carne? Quando não tem uma palavra. Nasceu na carne. Se Deus só gera no Espírito, Ele gera mediante uma palavra. Se não tem palavra, você tem o quê? Se não tem palavra, você tem o quê? A sua vontade. O que você quer, o que você pensa, o que você acha, o que você deseja. Irmão, desculpa, eu vou apertar um pouco o calo. Você só é dono do seu nariz enquanto você está andando no que você quer, porque quando você recebe uma palavra, você ou obedece ou você vai prestar conta disso. Nós gostamos de dizer, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vejo o que eu quero, eu ouço o que eu quero, eu vou aonde eu quero. Você só está fazendo essas coisas porque uma palavra ainda não foi semeada dentro de você. Porque quando uma palavra é semeada dentro de você, querido, verdadeiramente ela começa a produzir. E quando produz o fruto, não é o que você quer, é o que Ele determinou que fosse. Então, querido, quando algo não nasce de uma palavra falada por Deus, tudo que você fizer é carne. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Maria, mãe de Jesus, quem lembra dela? Você conheceu ela? Lembra de Maria, mãe de Jesus? Ela não foi engravidada sem antes receber uma palavra. Ela não recebeu Jesus no ventre dela sem primeiro receber uma palavra. Deus precisou enviar o anjo até ela para falar com ela primeiro. Mediante a palavra foi que Jesus foi depositado dentro de Maria. É assim que Deus faz com você. Amém? Deus não vai semear, querido, no seu espírito esperando colher da sua carne. E não adianta você semear na sua carne esperando colher no espírito. Sabe por quê? Eu vou dizer, é impossível você semear na carne e colher no espírito. Não tem jeito. Por quê? Porque são solos diferentes, são lugares diferentes. Para você semear no espírito, você precisa acessar outra dimensão. Para semear na carne, você semeia aqui na terra. E a semente que você coloca na terra, ela não tem condição de semear lá. Por quê? Porque lá é mais alto. Lá é outro lugar. E quando Deus fala com você, querido, Ele não está falando esperando com que você frutifique na carne, ou que você gere na carne. Ele está falando esperando com que isso multiplique no seu espírito. Amém, querido? Deus sempre vai semear no lugar certo. Repita isso comigo, Deus sempre vai semear no lugar certo. Agora, por que Deus rejeitou Ismael? Por que Deus rejeitou o filho de Abraão? Porque Ismael não era fruto do lugar certo. Qual foi a palavra de Deus para Abraão e para Sara? Deus falou assim para Abraão, é do ventre de Sara. É de Sara que você vai ter um filho. Não é da escrava. Por que Deus rejeitou Ismael? Porque ele veio do ventre errado. Ele veio do lugar errado. Tudo que vem do lugar errado na sua vida, Deus rejeita. O ventre que traria a promessa para Abraão não era o ventre de Agar. Sabe quem era Agar, irmão? Agar nem era serva de Abraão. Agar era serva de Sara. Ismael é filho de Agar. Foi por isso que Deus rejeitou, veio do lugar errado. Se prepare, irmão, para no decorrer da sua vida, você ver Deus mandar algumas coisas embora.
Se prepara para no decorrer da sua vida, no decorrer da caminhada, você ouvir de Deus, assim para você pode mandar embora. Você vai falar assim, Senhor, mas como? Isso é promessa. O Senhor falou para mim. Ele vai falar assim, eu não falei nada disso para você. Eu falei que você ia ter, mas eu não falei que ia ser desse lugar. Se prepara, meu irmão, para deixar algumas coisas para trás no meio do caminho, porque foi a sua carne que gerou, não foi fruto da palavra falada de Deus com você. Olha para mim, você vai ter que deixar pessoas para trás. Vai. Não estou falando que Deus vai se esquecer dessas pessoas, mas vai ser necessário você deixar pessoas para trás, porque tem pessoas na frente te esperando. E essas pessoas lá na frente te esperando, elas estão esperando o que Deus gerou no seu espírito, e você só vai conseguir encontrar essas pessoas lá na frente se você estiver no espírito. E ainda que você consiga encontrar essas pessoas lá na frente, na carne, você não vai poder ser bênção para elas. Meu irmão, você é bênção no lugar certo e na hora certa. Você, querido, pode ser bênção como Deus espera, no tempo certo e no lugar certo. Então você precisa estar caminhando no Espírito, para que você possa encontrar o que você precisa encontrar lá na frente. Meu irmão, esteja disposto a deixar para trás certas coisas. Vão doer em você. Meu irmão, eu fico imaginando. Olha, todas as vezes que eu leio Abraão tendo que despedir de Ismael, seu filho, me dói o coração. Fico imaginando o coração de Abraão. Porque para Sara foi fácil. Sara começou a ter intriga com Agar, e ela começou a ficar incomodada, porque ela começou a pressionar Abraão. Abraão manda embora, e Abraão começou a se condoer. Aí Deus vem e fala assim, Abraão, faz o que Sara está mandando. Imagina a dor no coração de Abraão, tendo que despedir Ismael e Agar. Imagina você, querido, ter que mandar o seu filho embora, aquele que você gerou. Imagina a dor dele. Infelizmente você vai ter que passar por isso em algum momento da sua vida. Eu não estou falando de você ter que abandonar seus filhos na carne, querido. Eu estou falando que tem coisas que você gera, pode ser qualquer coisa, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser, sei lá, uma posição, um status, um título, qualquer coisa. Que você ame demais, que você idolatre. Talvez Deus venha te pedir isso. Talvez você tenha que deixar isso para trás. Amém? Então o que você precisa entender é que Deus reconhece quando algo tem a natureza dele. Deixa eu te dar outros exemplos. Eu dei aqui o exemplo de Ismael e Isaac, Jacó e Esaú. Vamos pegar outros exemplos aqui de referência de carne e espírito. Lembra do rei Saul? Símbolo de carne. Davi, espírito. Lembra de Abel e Caim? Abel, espírito. Caim, carne. Então entenda, Deus, querido, Ele só vai reconhecer o que tem a natureza dele. Não espere Deus reconhecer o que não tem natureza dele. Lembra, esses dias eu falei que a Torre de Babel, no papel, a Torre de Babel era um projeto lindo, mas não tinha a natureza de Deus. Deus desceu, fez o quê? Parou a obra. Meu irmão, se Deus não pegar o negócio pronto, Ele vai pegar no meio do caminho. Se Deus não parar a sua obra da carne depois de consumada, Ele vai parar ela no meio do caminho. Mas Ele vai parar. Amém? Deus rejeita, querido, tudo aquilo que não tem um padrão dEle. Olha para mim. Eu quero que você pegue algo que eu vou dizer aqui agora. Deus rejeita tudo que não tem a natureza dele e tudo que não tem o padrão dele. Abra sua Bíblia em Provérbios 16. Vou te mostrar uma coisa. Provérbios 16.
Verso 2. Olha isso aqui. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Eu sei que algumas versões não está pesa, está alguma outra coisa diferente aí, mas a palavra é essa aqui mesmo, pesa o espírito. Agora olha para mim, essa palavra pesa, ela tem alguns significados. Agora eu vou te dar 2 significados dessa palavra pesa: ser igual, diga ser igual, estar ajustado ao padrão. Esses 2 significados. O que eu acabei de dizer para vocês? Que Deus só reconhece o que tem a natureza dele e o que está dentro do seu padrão. Quando Deus olhou para Josué e Caleb, o que Deus viu? Deus viu isso aqui. Quando Deus olhou para dentro de Josué e Caleb, Deus pesou os 2. E Deus viu o quê? Deus viu que tinha um espírito igual ao dele dentro deles. Deus viu que dentro de Josué e Caleb havia um padrão igual o padrão de Deus. Foi por isso que Deus disse: toda essa congregação aqui que saiu do Egito, ninguém vai entrar, mas Josué e Caleb, eles vão entrar, porque neles havia um espírito diferente. O que é esse espírito diferente? É um espírito igual ao meu. Foi por isso que eles puderam entrar dentro da terra, possuir a terra, porque havia um espírito semelhante. Precisa haver um espírito semelhante aí, irmão, se você quiser possuir o que Deus tem para você. Sem esse espírito igual, sem esse espírito diferente, sem esse espírito que tem o padrão de Deus, a natureza de Deus, você vai ser mais um que é chamado de evangélico, mas não desfruta do evangelho. Você está aqui para desfrutar do evangelho, amém, querido? Então o espírito diferente era o que Josué e Caleb tinham. Eles não tinham segredo, irmão. Os homens e as mulheres da Bíblia que fizeram coisas, eles não tinham segredo, eles tinham todas a mesma coisa. O que era? Um espírito diferente. Hebreus 11, o que aqueles homens de Hebreus 11 tinham? Tudo a mesma coisa, um espírito diferente. Que espírito é esse? Diga assim, um espírito de fé. Amém? Ser diferente para Deus, querido, não tem... Nossa, meu Deus, ser diferente para Deus não tem nada a ver com o exterior, querido. Viu? Não tem nada a ver com você se vestir de maneira estranha. Você pode se vestir da maneira mais exótica que existe. Para Deus isso não é ser diferente. Isso é só o seu estilo. Porque Deus não reconhece a roupa que está pelo lado de fora. Deus reconhece quando Ele olha para dentro de você e vê se você está vestido com a mesma veste dele. Aí sim, para Deus você é diferente. É quando Ele olha para o seu interior e Ele vê se o seu interior é igual ao dele. Não é se você está... Hoje em dia, né? Os adolescentes, eles gostam de se vestir de maneira extravagante. Eu sou diferente. Isso não te faz diferente diante de Deus. Não te faz. Se você acha que a sua diferença está na veste que você veste, você está enganado. Deus está olhando é o seu espírito. Se o seu espírito é igual ao dele, é aí que você pode cumprir o que diz a palavra. A palavra diz assim para nós: nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo. Você resplandece vestindo diferente? Você resplandece fazendo tatuagem? Você resplandece andando, se maquiando, fazendo como o mundo faz? Não, você resplandece, é brilhando pelo lado de dentro, querido. Eu não tenho nada, meu irmão, eu não tenho nada contra a tatuagem. Eu vou fazer uma depois que casar, já estou avisando. Já está combinado com a Ana. Se você escandalizar, irmão, se você escandalizar é problema seu, mas eu vou te falar uma coisa, eu vou fazer num lugar onde é mais reservado, e pequenininho, eu não vou fazer nada demais. Algo meu e dela. Mas isso não me faz diferente. Você pode encher seu corpo de tatuagem, isso não te faz diferente. Sabe o que isso vai te fazer? Alguém cheio de tatuagem. Só. Ah, pastor, então amanhã eu vou lá fazer tatuagem. É seu dinheiro, é sua escolha, você tem que pensar nas consequências. Eu vou fazer consciente, para mim e para minha digníssima. Só.
Mas isso não me faz diferente. Amém? Deus reconhece aquilo que faz parte da sua natureza, por isso Ele deu testemunho de Josué e Calebe, querido. Só. Quer que Deus dê testemunho de você? Deixa Ele olhar aí dentro e Ele vê o que Ele gostaria de ver. Ele vai dar testemunho. Os heróis da fé de Hebreus 11. Deus deu testemunho deles, porque tinham o mesmo Espírito que Ele. Só isso. Amém, querido? Aí você vai falar assim, pastor, o que eu ganho tendo um espírito diferente? Eu vou terminar e a gente vai ceiar. O que eu ganho tendo um espírito diferente? O mesmo que Josué e Calebe e vários outros. O que Josué e Calebe conseguiu com um espírito diferente? Herdou a promessa. O que você vai ganhar com um espírito diferente? Você vai chegar em lugares que outros não vão. Você vai andar em lugares onde outros não vão. O que mais? Deus vai dar testemunho de você. Deus não tem problema em dar testemunho de você, irmão. Você está aqui é para ser visto mesmo. Ei, você é chamado de luz do mundo, é para que você seja visto, querido. Eu não estou falando de você roubar a glória de Deus. Mas quando olharem para você, verem Deus em você, Deus não tem problema em dar testemunho a seu respeito. Deus não deu testemunho de João Batista? Voz do que clama no deserto. Por isso, se o que você tem que fazer, se existe um esforço que você tem que fazer, querido, se esforce para ser diferente aqui dentro e não do lado de fora. A gente gosta de se esforçar para muitas coisas, sim ou não? Se esforça para ser diferente aí dentro. Não queira ser modinha, não. Amém? Deixa de ser modinha. Seja do modo de Deus. Isso já é mais do que o suficiente para você fazer o que precisa. Às vezes a gente quer ser modinha, né? A gente quer trazer pessoas para a igreja e quer fazer a igreja modinha para atrair pessoas. Não é modinha que atrai pessoas. São pessoas com espírito igual de Deus que trazem outras pessoas. Ovelha gera ovelha, mas para ela gerar ovelha, ela precisa ter um interior saudável, ela precisa ter um ventre saudável. Aí você me pergunta, pastor, como eu posso ter esse espírito? Se nós olharmos para a palavra, nós veremos que os homens a quem Deus dá testemunho eram homens com espírito de fé, mais nada. Por isso o que nós precisamos fazer? Subir o nosso nível de fé. Você sabe como é que faz isso? Você sabe como é que você sobe o nível de fé? Quem são os homens que Deus dá testemunho? São homens com espírito diferente, são homens com espírito de fé. Você tem que fazer o quê? Subir o nível de fé. E você sabe fazer. Sabe ou não sabe? Eu e você, irmão, nós estamos muito limitados na nossa carne. E a nossa limitação da carne tem limitado a fé em nós. Espírito, palavra, meditação na palavra, oração, suba o nível de fé. E o que está dentro de você vai aparecer para os outros, mas principalmente vai aparecer para Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero só ler uma passagem aqui, que está em 2 Pedro, e nós vamos ceiar. 2 Pedro 1, preste atenção, do verso 3 ao verso 9. Sem essas coisas, querido, eu e você vamos ser pessoas infrutíferas, e Deus não te chamou para ser infrutífero. Um espírito diferente é um espírito que frutifica, que produz. Olha o que diz aqui em 2 Pedro 1, verso 3 ao 9. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha isso aqui.
havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, impondo nisto mesmo toda diligência, façam o quê? Acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que você precisa fazer para subir seu nível de fé? Você precisa acrescentar à sua fé essas coisas, que ele chama de virtude, conhecimento e muitas outras coisas. Da onde vem a virtude? O que é virtude? É poder. Da onde vem o poder? Do relacionamento. Da onde vem a unção de estar com Ele? Da onde vem o conhecimento da palavra? Da onde vem a fé? Por ouvir a palavra. A Ana compartilhou algo comigo de um escritor ontem. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra no tempo presente. Não é ter ouvido, é ouvir a palavra. Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz. Se hoje você ouve, a fé é colocada dentro de você. E fé dentro de você faz alguém você diferente nessa terra. Amém? Suba seu nível de fé. E você vai ser visto não apenas pelas pessoas, mas pelo céu também. Amém? Fica de pé no seu lugar.